tínhamos aqui outra pergunta também deste, também deste meu amigo, que é relativamente a um episódio que nós já... Quer dizer, ele não fez relativamente a esse episódio, mas nós já abordámos isto aqui num dos nossos episódios com fé, que é o que é que achas das pessoas que acreditam e seguem outra religião com crenças que entram em conflito com as crenças cristãs. Aqui é assim, naturalmente nós achamos que as pessoas que acreditam coisas que estão em conflito com aquilo que nós acreditamos, naturalmente estão erradas nas coisas em que estão em conflito connosco, não é? Porque é o princípio da não contradição. Porque é o princípio da não contradição, ou seja, não é querer ser arrogante, não é querer ser... Tem zero a ver com arrogância, tem a ver com a lógica, não é questão de lógica. Não é não querer, sim, não é não querer respeitar a opinião de outra pessoa, é simplesmente, se nós acreditamos coisas que são mutuamente exclusivas, um de nós está errado. No máximo, pelo menos um de nós está errado. Podemos estar os dois também, não é? Podemos estar os dois. Mas no máximo um de nós está certo, não é? E portanto nós naturalmente achamos que eles estão errados nessas coisas. Aqui, em relação às outras religiões, há sempre aquela questão, não é? Portanto, as outras religiões nós acreditamos que são tentativas... Tirando aqui os ramos do cristianismo e do judaísmo, não é? As outras religiões são tentativas do ser humano de chegar às verdades... de chegar a uma verdade, não é? A uma verdade sobrenatural, e essas tentativas podem ser mais ou menos bem-sucedidas, não é? E naquilo em que chegam a coisas que são de facto verdadeiras, porque a razão humana, e nós acreditamos nisso, a razão humana por si só é capaz de chegar a coisas verdadeiras, naquilo em que chegam a coisas verdadeiras, nós estamos de acordo com eles e apoiamos, não é? Agora, naquilo em que estão em desacordo connosco, naturalmente achamos que estão errados, e na nossa visão, e é normal que assim seja, o catolicismo tem a plenitude da verdade, e quanto mais próximas as outras religiões estão do catolicismo em termos de crenças, mais verdadeiras são, não é? E quanto mais afastadas, menos verdadeiras são. Sim, Gonçalo, estás a dizer um ponto importante. Há aqui um espectro, não é? Ou seja, as religiões, e usamos aqui a palavra religião em sentido lato, não é? Porque se formos olhar para o Oriente, sim. a expressão também deveria ser mais corretamente dita como tradição espiritual ou algo assim, porque o budismo, por exemplo, ou o hinduísmo não são provavelmente religiões, não são... Religião é uma palavra muito ocidental. Mas falando aqui em sentido lato, religiões, há aqui um contínuo, como estava a dizer, não é? Ou seja, religiões que defendam o maior número de erros são objetivamente piores do que religiões que defendam menos erros, não é? Ou claro, piores do que uma religião que não defendesse nenhum erro, não é? Como nós acreditamos no é ser o caso da Igreja Católica, não é? Há aqui um espectro, não é? E eu só diria aqui mais uma coisa que me parece importante. Que pelo menos em matéria de doutrina e de moral, não é? Doutrina e de moral, sim. Estamos a falar de doutrina e de moral, sim, que no fundo vincula os seus seguidores à pertença dessa tradição. Estamos a falar, quando dizemos que, por exemplo, no nosso caso, a Igreja Católica, que é uma tradição espiritual que não ensina erro, e é uma afirmação que temos todo o gosto em fundamentar com exemplos concretos e de onde é que isto vem, não neste episódio de feedback, obviamente, mas quando dizemos isto, não estamos a dizer, obviamente, que os seus membros, só pelo facto de serem católicos, ou membros da Igreja Católica, não estão errados, não é? Porque como podemos imaginar, não é? Há muitas pessoas com... Não faltam exemplos, não é? Exemplos de pessoas que nem sequer conhecem os fundamentos que se dizem católicos, mas nem sequer conhecem os fundamentos da Igreja Católica, não é? Isto acontece em qualquer sociedade humana, não é? Ou seja, há pessoas que dizem eu pertenço a este grupo, a este movimento, e muitas vezes têm um conhecimento muito fraco, ou mesmo não existente não vou dizer, mas têm um conhecimento muito fraco daquilo que são os princípios da sua tradição, não é? E, portanto, não estamos aqui a querer dizer que, lá pelo facto da pessoa ser batizada ou ser católica, que já está nesse clube de pessoas, não é? Que não afirmam erros de doutrina, nem pensar. E acho que aqui uma das coisas essenciais e extraordinárias da Igreja Católica é o facto de nós termos um magistério, não é? Portanto, porque se não tivéssemos um magistério seria fácil chegar e dizer mas aquele grupo ali diz uma coisa, aquele grupo ali diz outra, mas o facto de nós termos um magistério, esta autoridade central e responsável por guardar o depósito da fé, não é? O facto de nós termos este magistério dá-nos uma segurança enorme, porque se nós temos dúvidas em relação àquilo que a Igreja ensina, se há dois grupos de católicos que dizem coisas diferentes, para tirar as dúvidas vai-se ao magistério e esclarece as dúvidas, não é? E isto é uma grande vantagem, não é? E temos aí, não sei se quando lançarmos este episódio isso já terá saído ou não, mas estamos aí a preparar um episódio sobre a importância de ter um Papa, não é? Sim.
motivos importantes que justificam a existência o porquê de Deus ter querido as coisas assim, não é? Porque é que a Igreja Católica tem um Papa, não é? E isto é parte do motivo, não é? Nós termos esta figura que simboliza e que efetua, de facto, a unidade da Igreja, não é? E quando há dúvidas, sabemos a quem ir. Sim, no fundo é isso. E nós, no fundo, também fazemos aqui um desafio que quando a pessoa curiosa e que tem dúvidas na sua cabeça procura, e bem, a resposta a estas dúvidas e põe-se a comparar as várias tradições espirituais, achamos ótimo que a pessoa faça, encorajamos isso. Acho que quando há dúvidas a única solução é procurar respostas para elas, não é? É o que se deve fazer, é uma ordem do nosso intelecto, não é? Nós somos animais racionais. Que quando nós comparamos os méritos e os deméritos de cada tradição espiritual ou religiosa, que tenhamos o cuidado de fazer isso sempre através dos mais competentes e autorizados representantes de cada tradição espiritual ou religiosa. Ou seja, nós não ganhamos nada em tentar destrinçar o que há de bom e de mau numa tradição, olhando para representantes não qualificados ou pessoas que têm um conhecimento superficial. Temos que ir aos melhores. Temos que ir ouvir os melhores argumentos dos melhores defensores de cada tradição. Isso aqui é um trabalho intelectual sério, não é? Sim, por acaso há aqui um exemplo, há um exemplo que eu ouvi uma vez, ou li, não sei se foi naqueles livros do Scott Hahn. Ele dava um exemplo muito engraçado, que é: eu não faço um estudo sobre a qualidade do medicamento olhando para as pessoas que não tomaram o medicamento ou que o tomaram de forma errada, não é? Certo, olha, então, é uma boa comparação. Eu para estudar a qualidade do medicamento, eu tenho que olhar para aqueles que tomaram o medicamento de acordo com aquilo que é a forma correta de tomar aquele medicamento, e só aí é que eu posso avaliar se o medicamento é bom ou não é? Portanto, em particular aqui em relação à Igreja Católica, como é que nós nós estudamos a Igreja Católica, não é? Olhando para a vida dos santos, não é? Olhando para a história da Igreja, para a vida dos santos, e olhando para as pessoas que viveram e que levaram os ensinamentos de Cristo a sério, e no fundo seguiram os ensinamentos da Igreja de forma heroica, que no fundo é aquilo que os santos fizeram, não é? Nós não vamos olhar, por exemplo, nós não vamos ver se o catolicismo é uma coisa boa ou não, olhando para os exemplos das piores pessoas que existiram dentro do catolicismo, não faz precisamente por terem feito tudo ao contrário daquilo que era o que a Igreja pedia, não é? Claro. Portanto, não vamos pegar nesses exemplos. É a mesma coisa fazer a história da arquitetura e olhar só para os prédios que caíram, não olhar para aqueles que se mantiveram de pé. Portanto, é um bocadinho isso. Ou seja, às vezes... queremos saber o que é que os católicos pensam de forma autoritária, o que é realmente o pensamento, digamos, do centro católico, não é? Daquilo que é o católico, coerente com a fé católica. Nós temos que ir buscar pessoas cujas opiniões não estejam... Santos, não? Sim, mas e sobretudo pessoas cujas opiniões não estejam fora da doutrina da Igreja, porque hoje em dia o que não falta para aí são pessoas, até mesmo na comunicação social, a dizerem, que no fundo que se apresentam como católicas, a dizerem barbaridades, coisas que não são nada católicas. Ou seja, a pessoa deve procurar sempre encontrar uma voz que tenha a autoridade que lhe vem de estar a representar a Igreja Católica, porque o que essa pessoa diz é consistente com o que a Igreja sempre ensinou, não é? E a Igreja Católica tem a vantagem de ter um magistério, não é? Tem um magistério que nos permite perceber o que é ou não é a doutrina católica, não é? Temos esse trabalho simplificado. E hoje em dia temos este documento extraordinário, que é o Catecismo da Igreja Católica, que facilita muito o trabalho nessa área, não é? Porque quando... É um bocadinho aquilo que estavas a dizer há bocado, não é? Há aquela expressão inglesa que é o Stillman, que é no fundo, a falácia do espantalho, que é quando nós pegamos nos argumentos dos outros e os pomos de forma excessivamente simples para podermos destruir esse espantalho, não é isso? E depois ficamos todos contentes porque vencemos os argumentos do adversário, mas na realidade o que vencemos foi uma caricatura dos argumentos dele, não é? E o Stillman o que é difícil traduzir, não é? Tipo homem de aço, mais ou menos. Sim, no fundo é procurar o melhor representante. É fazer o oposto. Sim, é fazer o oposto, é procurar o melhor representante. Não é? E se necessário, e São Tomás fazia isto algumas vezes, e é parte do motivo. É parte do motivo pelo qual é tão extraordinário, é explicar os argumentos do adversário de forma melhor do que o próprio adversário, ou seja, tentar qual é o argumento mais forte da posição contrária à minha que eu posso construir. E isso é também sinal de que se está a entender aquilo que outra pessoa está a dizer, não é? Sim, porque senão, Gonçalo, se nós derrotarmos espantalhos, outra pessoa não se vai rever nessa posição e vai pensar, ok, tu achas que tiveste um argumento melhor, mas na realidade eu não acredito naquilo
que tu mostraste que era errado, portanto... E acho que até podemos dar aqui um exemplo... Não fazer nada, não é? Podemos dar aqui um exemplo prático, por exemplo, a mim já me aconteceu várias vezes, uma pessoa que não é católica perguntar, mas vocês católicos, já reparei que até há teólogos, já li teólogo tal, teólogo A ou teólogo B, que diz que a ressurreição de Jesus foi simbólica, que não foi literal, ou li um teólogo qualquer que me diz que Adão e Eva não existiram, afinal vocês católicos não estão de acordo em relação a isso. Ouvimos isto muitas vezes, não é? E a resposta certa é dizer, bom, mas essa pessoa, o que está a dizer, não está alinhado com o catecismo, não está alinhado com o que a Igreja ensina. Portanto, no fundo, nós podemos sempre dizer, com toda a calma, e dizer, essa pessoa pode estar com a melhor intenção do mundo, não é? Mas quando diz essas coisas, não está a falar como católico, não está a falar da doutrina católica. E, portanto, como temos um referencial, Exato. Que são os documentos do magistério, nós temos facilidade em dizer, não, isso não é catolicismo. Se alguém nega que Adão e Eva existiram, ou se alguém nega que Jesus ressuscitou realmente e literalmente, essa pessoa não é católica, não é? E temos essa vantagem. Nem todas as tradições espirituais têm a vantagem de ter tanta clareza doutrinal, não é? Como nós temos. E a clareza ajuda muito. Em relação a Adão e Eva, depois teremos os nossos episódios da série do evolucionismo em que vamos explicar isso melhor, não é? Mas estava-me a lembrar de uma piada, mas acho que temos que ir terminando, mas vou só dizer isto. Há aquela piada clássica, não é? Que aparece a citação, o que é verdade, não é? E depois diz, Pôncio Pilatos, o primeiro teólogo. Exatamente, sim. O que é verdade, não é? O que é verdade. Enfim, é uma piada, espero que os bons teólogos não levem a mal. Os maus teólogos, pronto. Vão achar normal a pergunta de Pôncio Pilatos. Arrependam-se e acreditam no Evangelho. Exatamente. Enfim. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.